Olá, gente do cooperativismo e do agronegócio. Sempre enfrentando os desafios, o nosso programa Cooper News SC está no ar. Veja os destaques de hoje. Cooper A1 de Palmitos treina produtores de suínos em gestão de pessoas. No quadro Temática, comentário do presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa. Mexilhão invasor está sendo estudado para gerenciar a situação e gerar renda. Reconhecimento geográfico do milho crioulo em Anchieta vai fomentar a preservação das sementes. Inovação, tecnologia, produtividade, rentabilidade, sustentabilidade. A matéria orgânica desempenha um papel fundamental na manutenção das funções do solo. Pensando nisso, a FECOAGRO está lançando no mercado de fertilizantes sua nova solução, Fert Mais Organo Mineral. Toda a tecnologia dos fertilizantes diferenciados FECOAGRO, agora com fonte orgânica, que irá favorecer o aumento da atividade biológica do solo e promover maior desenvolvimento do sistema radicular. Possui em sua fórmula o Alga Mais, um componente da alga marinha, litotâmino, que favorece a multiplicação de micro-organismos benéficos. Os nutrientes orgânicos e minerais são peletizados, trazendo uniformidade e dureza ao fertilizante, facilitando a aplicação no solo. Integrando a agricultura regenerativa, o Fert Mais Organo Mineral é a chave para uma produção com mais rentabilidade e sustentabilidade. Disponível nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. A FECOAGRO de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada, levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a FECOAGRO, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. No campo, a energia trifásica é o braço direito do produtor rural, permitindo o funcionamento de suas máquinas e equipamentos de refrigeração e aquecimento dos produtos e plantéis pecuários, e auxiliando na infraestrutura e movimentação das agroindústrias no meio rural. A inovação é presente no agronegócio, e a energia trifásica é um instrumento indispensável para melhorar a produção catarinense. A energia ela é essencial para que a gente consiga fazer com que o nosso agricultor possa fazer grandes investimentos, projetar a sua propriedade para o futuro e, acima de tudo, através desses projetos, destes investimentos, garantir a permanência do nosso homem no campo, produzindo riquezas para o estado de Santa Catarina. Energia trifásica é progresso no campo, é desenvolvimento. Apoio FECOAGRO. E hoje começamos o programa afirmando que não existem dados oficiais de quantos trabalhadores atuam diretamente nas granjas de suínos em Santa Catarina. Mas, independente disso, um fato tem chamado a atenção. Como manter essa classe ativa responsável sem perder os padrões de produção? Bom, a Cooper A1 de Palmitos encontrou uma forma. Há alguns anos, essa cooperativa adotou um processo chamado de gestão de pessoas, que já formou dezenas delas. Por isso, a equipe do programa de TV Cooperativismo e Notícia foi a campo conferir o resultado desse trabalho. Acompanhe. 750 associados gerenciam um conglomerado de 53 mil matrizes no campo. Essa é a força da suinocultura da Cooper A1. Divididos em 3 bases, criação, creche e terminação, o setor envolve milhares de pessoas. Porque além das famílias, muitas granjas, em função do seu tamanho, também precisam de funcionários. Já foi o tempo em que criar suínos era apenas engordar os animais e deu. Hoje, com a segregação, com as áreas separadas, a exigência se tornou muito maior. E para ter sucesso, é preciso uma boa gestão, principalmente voltada às pessoas. Porque é preciso entendê-las para compreendê-las, é preciso um olhar mais humano
em todo o processo. E foi observando esse cenário que a Coopera 1 decidiu criar um programa de gestão de pessoas. Entre as duas turmas já capacitadas, quase 100 pessoas foram certificadas. Nele, no programa, o foco esteve voltado para a capacidade de liderar, pensando sempre na melhoria dos resultados da propriedade. Com o crescimento das propriedades, e a gente percebeu que os produtores começaram a contratar mão de obra. E essa contratação de mão de obra, a gente estava enxergando que os produtores não estavam conseguindo fazer gestão disso, né? Então, nesse objetivo aí, e nessa percepção, nós vimos a necessidade de que esses produtores fossem treinados, né? Esses gestores aí, que comandam lá na propriedade, o dia a dia lá, que fossem treinados. Como gerir essas pessoas que estão lá trabalhando com eles? Porque se tinha a visão aí no passado de que podia fazer de qualquer jeito, né? Aquela gestão lá de mandar, achar que manda, fazer a coisa só no grito. Então isso está acabando, né? Nós precisamos mostrar para o funcionário lá, para as pessoas que estão lá trabalhando na propriedade, que existe uma gestão e que tem que ter respeito, né? E que tem que se respeitar processos, tem que se respeitar a produção lá da propriedade. E olhando isso, essas pessoas elas têm que entender esse processo. O produtor começa a entender que não é uma questão de quem manda, e sim de nós realizarmos os processos de acordo com os padrões, seja ele da Aurora, do mercado comprador, vamos dizer assim, que hoje também dita bastante das regras, né? Então eu vejo que subiu a régua, melhorou esse nível, essa interface, e nós estamos colhendo bons resultados, né? Prova disso são os índices das granjas que melhoraram naturalmente, está gerando uma manutenção dos funcionários de granja, baixou a rotatividade, e tudo isso é que nem um time de futebol, né? Depois que ele está ajustado, e se os talentos ficam, e os talentos estão ficando, e cada granja está criando os seus talentos, são os resultados que começam a aparecer, né? E o produtor se fortalecendo, a cooperativa se fortalece e todo o nosso sistema se fortalece, né? O Elias é um dos exemplos desse projeto. Há uns 3 anos, ele comprou essa propriedade, mas ainda não tinha o ajuste fino dos processos, e muito menos sabia lidar com as pessoas. Os 3 meses de curso foram fundamentais. Hoje, ele gerencia 6 funcionários que juntos tocam uma granja com 900 matrizes. Produção geral de 2.000 leitões mês. A diarreia na maternidade que está fazendo o nosso leitão pegar pouco peso, né? Está ficando muito leitão para trás. Com o número de fêmeas que entram na maternidade, né? O número de partos aqui, ó, vem sempre em vermelho. Teve um lote de parto desde que a gente começou a colocar aqui, que ficou dentro do nosso alvo, que é 108, senão os outros todos abaixo, né? Hoje o curso de gestão de pessoas te ajudou a entender os teus funcionários? Eu diria que foi talvez a chave, né? A virada de chave foi justamente a gestão das pessoas, né? O básico, a natureza do animal faz, né? Mas o básico hoje não é suficiente para a gente atingir o resultado econômico que o negócio precisa, né? E a gente fala aqui que a propriedade rural, né, ainda tem aquela velha maneira de ver como um negócio que precisa para sustentar a família apenas, né, e não olha para o negócio como uma empresa mesmo, um empreendimento, né. Então a gente olha dessa maneira hoje para a granja, né, como um empreendimento que precisa gerar lucros, né. A gente está formando essa segunda turma com novos gerentes de granjas, porque foi uma pedida muito grande de pessoas que estão dentro do nosso sistema. E são pessoas carentes de informação, mas de informação de pessoas. Então, tudo no mundo gera, ou é gerado em cima de metas, de ter foco e de ter propósito. E a cooperativa entendeu isso, que nós precisamos cuidar dessas pessoas e eles entender que eles precisam maneiras, ferramentas de ajuda lá no campo. A gente proporciona nessa assistência técnica muito conhecimento ligado ao animal. E a ideia do curso foi fazer o quê? Trazer uma pessoa que não é da área de produção, mas uma área de pessoas. E isso fez com que nós estamos na segunda turma e o sucesso dessa segunda turma vai ser muito maior pelo nosso aprendizado como Coopera 1. Temática: opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. E hoje, quinta-feira, é dia do comentário a cargo da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
O deputado estadual Altair Silva comenta sobre a suinocultura. O agronegócio catarinense, durante o ano de 2023, ficou marcado pela queda das commodities agrícolas, ou seja, a redução do preço da soja, do milho e principalmente da proteína de origem animal. E em específico falarei aqui sobre a suinocultura, que é uma das atividades que mais pesam na balança nas nossas exportações do produto interno de Santa Catarina. Nós exportamos, somos os maiores exportadores de carne suína do Brasil. Nós exportamos algo em torno de 54% das exportações brasileiras vem de Santa Catarina. Somos o maior produtor de suíno. No entanto, durante 2022, nós tivemos um período de grandes prejuízos na suinocultura, onde o quilo pago pelo suíno não pagavam os custos de produção. Em 2023, com a redução do preço do milho, da soja, a suinocultura encontrou um ponto de equilíbrio, mas com margem muito reduzida, porque a proteína de origem animal também caiu de valor. Tivemos uma pequena recuperação, mas ainda é muito insuficiente para recuperar os passivos, ou seja, as dívidas contraídas nos períodos em que o produtor pagava para produzir. Nesse ano de 2024 temos um cenário bem favorável, né? A melhora das exportações, nós nesse trimestre batemos recorde nas exportações, isso desafoga o mercado interno, que permite a melhora dos preços aqui no mercado nacional e, consequentemente, rentabilidade para o produtor. Nós entendemos que toda a cadeia produtiva do agronegócio tem que trabalhar no azul. Quem produz grão, quem produz proteína de origem animal, precisa ter receitas positivas, dado o valor do investimento que são realizados nas propriedades e os recursos necessários, capital de giro, para tocar esse empreendimento. Portanto, vamos ter um ano de expectativa positiva para que o produtor ganhe mercado, aumente a produtividade e, consequentemente, também a renda da suinocultura. Veja agora os assuntos que teremos depois do intervalo. Mexilhão invasor está sendo estudado para gerenciar a situação e gerar renda. Reconhecimento geográfico do milho crioulo em Anchieta vai fomentar a preservação das sementes. Inovação, tecnologia, produtividade, rentabilidade, sustentabilidade. A matéria orgânica desempenha um papel fundamental na manutenção das funções do solo. Pensando nisso, a FECOAGRO está lançando no mercado de fertilizantes sua nova solução, Fert Mais Organo Mineral. Toda a tecnologia dos fertilizantes diferenciados FECOAGRO, agora com fonte orgânica, que irá favorecer o aumento da atividade biológica do solo e promover maior desenvolvimento do sistema radicular. Possui em sua fórmula o Alga Mais, um componente da alga marinha, litotâmino, que favorece a multiplicação de micro-organismos benéficos. Os nutrientes orgânicos e minerais são peletizados, trazendo uniformidade e dureza ao fertilizante, facilitando a aplicação no solo. Integrando a agricultura regenerativa, o Fert Mais Organo Mineral é a chave para uma produção com mais rentabilidade e sustentabilidade. Disponível nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. A FECOAGRO de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A central de negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a FECOAGRO, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. A conectividade no campo através da internet é uma necessidade e facilita a comunicação no agronegócio, ajudando na gestão de cadeias de suprimentos, transporte e distribuição. Plataformas online conectam produtores a compradores, facilitando negociações e transações comerciais. A comunicação onde auxilia a colaboração entre pesquisadores, extensionistas de agricultores e ainda apoia a vigilância de monitoramento de doenças que podem afetar culturas, permitindo uma resposta rápida e eficaz para prevenir a propagação de pragas e doenças. Como exigir nota fiscal eletrônica se você não tem a sinal da internet? Então, nós estamos trabalhando com recursos para que o governo financie
ou disponibiliza o recurso para a internet nos linhões, vamos dizer, da 4G, nos postos da Celesc. Conectividade no campo é progresso, é desenvolvimento. Apoio FECOAGRO. Um canal, 1000 histórias. Aqui você navega na excelência do cooperativismo. Somos conteúdos, notícias exclusivas. Somos a marca de um sistema que está encantando o mundo. É onde o agronegócio fez morada. No nosso canal estão produtos exclusivos produzidos pela equipe de comunicação da FECOAGRO. Afinal, o melhor de Santa Catarina a gente mostra pra você. Somos Coop em Santa Catarina. E voltamos a falar do mexilhão Mytilus galoprovincialis, uma espécie considerada invasora em vários países do mundo. Aqui em Santa Catarina, esta espécie tem sido observada nas fazendas de mexilhões desde 2016, inicialmente no município de Bombinhas, no litoral norte de Santa Catarina, e com menor frequência nos demais locais de produção de moluscos. Hoje, em algumas fazendas marinhas do estado, essa espécie representa 90% da produção. Conheça o projeto Mytilus, da EPAGRE-SEDAP, uma pesquisa que visa implementar medidas que gerenciem o problema e garantam renda no mar catarinense. Aqui nós podemos ver, depois do mexilhão já retirado do mar, como é que está a incidência do mexilhão invasor nas caixas, né, do produto colhido. Então dá para ver bastante facilmente que a maior parte aqui dos mexilhões são com a coloração escura. Depois nós temos esse outro invasor também, não é só uma espécie, mas duas. Esse é o Mytilus platensis do Rio da Prata, então são já bastante distintos. E esse, para ter uma comparação, é o mexilhão perna a perna aqui do Brasil. Então nós estamos com, no momento, essas duas espécies invasoras e já tem mais uma terceira, que é um mexilhão perna viridis, um mexilhão verde, que está começando a ocorrer no norte do estado. Então dá para ver aqui que essas caixas que antes eram só do mexilhão nativo, agora a maior parte são os mexilhões invasores. Bom, aqui no laboratório nós cozinhamos alguns exemplares das duas espécies, do mexilhão perna a perna e dos mexilhões invasores Mytilus, para mostrar qual a diferença da carne deles. Apesar de que o mexilhão Mytilus não tem nenhum problema para o consumo, ele é tão bom quanto a nossa espécie de mexilhão, eles têm distintamente, assim, claramente uma diferença na aparência deles, na cor da carne, quanto no tamanho da carne. Então essa é a nossa espécie nativa, o mexilhão perna a perna. Ele tem a concha mais marrom. E a carne, você vê aqui da fêmeas, são um laranja bem forte, e do macho é uma cor esbranquiçada, assim meio leitoso. Aqui já a espécie invasora, as fêmeas elas são alaranjado mais pálido, e o macho eles são também esbranquiçados, mas a distinção entre o macho e a fêmea não é tão nítida quanto na espécie nativa. E a carne, você vê que é bem menor do que os nossos. Então esse aqui, enquanto por 1 quilo a pessoa tinha 50 peças assim, por 1 quilo dessa espécie nativa, com essa outra espécie invasora chega até 80 peças por quilo. Então o pessoal está acostumado a consumir esse produto e agora, de repente, o que está surgindo no mercado é esse outro produto. Então isso está tendo um impacto direto no preço pago pelo produto ao produtor. Bom, então aqui nós estamos pegando as sementinhas, identificando elas na placa coletora que ficou no mar. E elas são bastante diminutas, algumas têm menos de 1 milímetro, né? Então esses dados depois são todos anotados. Aqui a gente tem o controle de quantas sementes da espécie nativa e da espécie exótica estão em cada placa
localizada nas diferentes profundidades. Os resultados do projeto de monitoramento vão ser inseridos numa base de dados online para poder mostrar para os produtores como é que está as infestações em suas regiões de cultivo. Isso vai estar disponível numa plataforma onde o produtor vai poder ver, aqui no caso esse local tem mais de 90% do mexilhão invasor e só 9,5% da espécie nativa. E aqui nos mapas você vai poder pesquisar na sua região onde estão as maiores infestações, aqui no caso a espécie invasora e a espécie nativa. Além disso, esses resultados vão ser utilizados junto com dados de temperatura da água, salinidade e a hidrodinâmica da baía para nos ajudar a prever as épocas de maior assentamento do mexilhão invasor e a profundidade também mais indicada para o produtor instalar seus coletores, né? Então, esperamos que esses dados todos possam gerar um modelo que ajude a prever a melhor época para instalar o coletor, os melhores locais e aqui profundidade. Então esse é o projeto Mytilus, projeto de pesquisa da EPAGRE, que está monitorando as duas espécies de mexilhão invasor, que são as espécies Mytilus galoprovincialis e Mytilus platensis. Por isso o projeto chama Projeto Mytilus. Nós estamos monitorando a incidência deles em 10 pontos da Bahia para dar mais informações para o produtor poder lidar com essa nova circunstância que está ocorrendo. Então, apesar de que não é possível frear a invasão de uma espécie exótica, a gente procura com essa pesquisa prover mais informações para o produtor poder ajustar o manejo da fazenda dele com vista a reduzir o impacto econômico na sua propriedade. E voltamos a falar do milho crioulo de Santa Catarina. A busca pela identificação geográfica de origem da produção do milho crioulo pode levar esta cadeia produtiva de Anchieta, município do extremo oeste catarinense, para outro nível. Vai fomentar a produção, a preservação de sementes que hoje já está baseada em lei e as atividades artísticas e culturais. O milho crioulo faz parte da identidade do município de Anchieta desde a sua formação, nos anos de 1950. O pequeno município de Anchieta, com cerca de 6.000 habitantes, fica no extremo oeste do estado. A cidade foi reconhecida como capital do milho crioulo e também ostenta o título de capital nacional de produção de sementes crioulas. É importante porque é um reconhecimento do esforço dos agricultores, das entidades do município, né? E, por outro lado, é uma oportunidade, tá? A gente contribuir com a humanidade, né? E de também gerar renda e mais emprego no município. A diferença entre o milho crioulo e o milho convencional é que o milho crioulo não tem alteração genética e os agricultores não usam ou usam o mínimo possível de produtos químicos. São variedades de sementes que passam de geração em geração pelas mãos dos produtores. O milho crioulo é plantado na mesma época dos híbridos comerciais, mas é preciso respeitar uma certa distância para que não haja contaminação de defensivos agrícolas, podendo assim se manter puro ao longo do tempo. Mais de 200 famílias a gente tem contato que produzem o milho crioulo, né? Essa é a propriedade do seu Deogênio. Ele planta milho crioulo para o consumo da família e o trato dos animais. O pai dele também plantava, mas desistiu. E muitos anos depois, seu Deogênio resolveu retomar a produção. Comecei a resgatar já lá nos anos 92, 93. Né? Comecei a plantar, mas daí eu diversificava, né? Um tanto de milho crioulo e um tanto de milhos híbridos. Daí foi chegando até uma altura do tempo ali de uns 15 anos para cá, e daí é só no milho crioulo. A diferença é que esse é um milho mais saboroso, muito mais nutritivo, que os milhos convencionais hoje eles têm 8 nutrientes. E esse aqui, que é milho orgânico, que não é tratado com adubos químicos, tem 48 nutrientes. O quanto mais natural para o senhor é melhor. Melhor. Essa é a ideia, trabalhar sempre com o que for mais natural. Sempre com o mais natural.
tal ver de perto uma das delícias produzidas com a farinha do milho crioulo? E o mais legal é que a farinha usada aqui é produzida com o milho que o seu Diogênio planta. E a gente veio visitar um dos pontos da Rota Rural. O que é isso? Há mais ou menos um ano, o pessoal que vem visitar Anchieta pode passar nesses locais que fazem parte da Rota Rural para conhecer um pouco mais e provar as delícias feitas a partir do milho crioulo. Aqui tem 3 variedades de farinha, são feitas essas bolachas aqui na casa da Diane, que abre as portas para receber o pessoal. A Roselei faz parte desse projeto e vai contar um pouquinho pra gente como é que funciona, né, Roselei? Tá um sucesso! O pessoal gosta muito de participar, de visitar, de conhecer um pouco mais. Sim, a Rota Rural é uma experiência, né, na capital das sementes crioulas, que é o município de Anchieta. Então ela foi desempenhada dentro de 8, 9 agricultores que foi pensando nessa questão de cada vez mais mostrar os produtos que tem em Anchieta. Então tem café da manhã, tem almoço, aqui tem essa experiência que a Diane desenvolveu de cada variedade de milho, do milho roxo, do milho amarelo e do milho branco. E aqui tem 3 variedades que você falou, né? Essa aqui é do milho? Essa é do milho amarelo e essa é a do milho roxo. Certo. E agora a gente tem os ingredientes para fazer a do milho branco. Muito bem, vamos ver a produção então? Pode ser? Farinha, polenta, bolacha e muitas outras delícias. As variedades do milho crioulo podem ser exploradas como uma nova atividade econômica. É o caso da Ana, por exemplo. Ana é artesã. Aprendeu a fazer as primeiras bonequinhas de palha de milho crioulo com a avó, quando tinha 11 anos. Hoje ela participa de feiras e já teve encomendas levadas até para fora do Brasil. Ela lembra a cultura tanto dos alemães quanto dos italianos, né? Porque eles usavam já essas palhas. Eles fabricavam, na época dos imigrantes, eles fabricavam os chapéus, as bolsas e cestos para carregar esse próprio milho deles. Era tudo fabricado com a palha do milho mesmo, porque na época não existia outras fibras, nem existia uma fibra resistente quanto que é essa palha do milho crioulo. Ela inclusive tem um brilho que se destaca. Olha o brilho que ela tem. Natural, né? Natural. O município de Anchieta aguarda o selo de certificação para indicação geográfica. Quer dizer, esse título muito esperado, vai agregar muito valor aqui à cidade. Vai ser o primeiro processo de indicação geográfica, o primeiro selo de certificação de indicação geográfica do nosso oeste de Santa Catarina. E nós haveremos, sem dúvida nenhuma, de trabalhar uma nova oportunidade para os produtores dentro de um novo ciclo econômico que, na verdade, né, acaba remetendo lá para o passado. E isso é o belo da economia, né, que ele consegue mover gerações. O que vocês vislumbram aí futuramente? Esse trabalho está alicerçado em 3 áreas, né? três vetores, na verdade. Um é trabalhar o processo de indicação geográfica, o segundo é trabalhar o empreendedorismo e o mercado. Nós estamos trabalhando isso tudo de uma forma integrada, já fizemos aqui diversos eventos gastronômicos para que, na verdade, a gente apresentasse os pratos a partir dessa matéria-prima, do milho crioulo, das variedades de milhos crioulos, e a partir daí nós começamos a movimentar a comunidade e a comunidade começou a perceber que isso pode ser explorado como uma nova atividade econômica. É uma riqueza cultural. Perfeitamente, cultural, e até no sentido da cultura, eu acho que o setor que mais vai se beneficiar desse processo todo vai ser o turismo. E com a garantia da preservação das sementes de milho crioulo no município catarinense de Anchieta, o nosso Cooper News SC de hoje termina por aqui. Um grande e comparado abraço para você e sua família e até amanhã.